Aqui falando de desenvolvimento organizacional. Ricardo Coutinho, como é que é essa história do pensamento Lean, que entrou numa vigência mais aceita pelas empresas dos anos 80 para cá, né? Como é que foi? O que consiste? O que consiste? O Lean, na verdade, é uma filosofia, né? E o termo Lean é um termo concebido pelo Womack, que escreveu um livro famoso, que é A Máquina que Mudou o Mundo. Nesse livro, ele fez um trabalho nas empresas automobilísticas, onde ele verificou como é que elas conseguiam um nível de eficiência acima da média, principalmente se comparado às empresas automobilísticas, que naquela época eram as empresas, né? E, então ele cunhou o termo Lean, dizendo que são empresas enxutas, onde você não tem desperdícios, você não tem estoques, o fluxo é bem fluido, contínuo, há uma ação e uma busca enorme pela perfeição. E aí ele verificou que isso dava um resultado e ele poderia trazer isso para o Ocidente. E isso começou então a ser trabalhado nas empresas ocidentais. No começo tiveram grandes dificuldades porque entenderam isso como um grupo de ferramentas que eventualmente poderia ser a panaceia né, da solução dos problemas e tudo mais. Você já falou aqui que a ferramenta não é a solução. Não é solução, né? E aí eles foram entendendo que existia então um conceito por trás, que era o conceito de transformação, de quebra de paradigmas. E é interessante frisar, depois estudando um pouco isso, Abrantes, a gente verifica que o conceito Lean, a filosofia Lean, ela tem muito de desenvolvimento organizacional. Se você pegar os termos de desenvolvimento organizacional, mudança, pessoas, quebra de paradigmas, trabalhar a questão humana de uma forma diferente, envolver as pessoas na solução dos problemas, ter uma liderança menos autocrática e mais participativa, no sentido de trazer as pessoas para discutir o problema, não para fazê-los empurrar o problema e se virem. Só isso já exige mais maturidade das pessoas, né? Pois é. O que nem sempre acontece, né? E aí esse foi uma das dificuldades, porque a implantação específica de ferramentas não resolveram o problema temporariamente, mas você não conseguia então fazer com que essa coisa fosse perdurada ou mais perene ao longo de todo esse período. Então, nesse aspecto, o Lean e o desenvolvimento organizacional, ele acontece assim, de uma forma... existe uma analogia muito grande. E na questão de pessoas, voltando ao tema, a gente verifica que quando você faz, por exemplo, um Kaizen e você envolve aquelas pessoas que conhecem o problema, essas pessoas têm uma riqueza de contribuição infinitamente maior do que um grupo pequenininho ali que vai resolver o problema e vai dar a direção achando que aquele é o caminho ideal e que é por ali que todo mundo tem que seguir. Só para fixar aqui, Kaizen é a mudança contínua e de maneira mais rápida. Né? O Kaizen, o termo Kaizen significa mudança para melhor, mudança para um estado melhor. E quando a gente fala Kaizen Blitz ou Kaizen, evento Kaizen, é uma ação assim, de curta duração, de 2 a 3 semanas, onde você reúne uma equipe para resolver um processo, entender aquele processo, resolver os problemas daquele processo de uma forma... E sair melhor depois. Já num período curto. E aí você tem um ganho de escala muito grande. Mas depois, é lógico que essa ação vai gerar um plano de ação para outras coisas de longa duração que você precisa continuar executando. Então, o evento Kaizen, ele tem esse grande chamativo que é resolver e ter ganhos rápidos em coisas que você precisa. Você está numa empresa, num processo produtivo onde você tem gargalos ou um gargalo que está travando a sua empresa. Aplica-se um Kaizen nesse momento que você vai ter ganhos incríveis e certamente você vai conseguir fazer com que a sua produção seja dinamizada e o seu produto saia com maior rapidez. Eu vou ter que encerrar o nosso programa, mas só para amarrar rapidamente, onde é que entra o desafio proposto pelo desenvolvimento organizacional nessa hora, em que foi identificado o gargalo e eu preciso mobilizar a minha equipe para poder melhorar a minha empresa? Então, nessa hora, o desenvolvimento organizacional traz a questão da relação humana, do autoconhecimento das pessoas. Então, vamos usar aqui, basicamente, Maslow na sua pirâmide, né? É importante frisar que quando você está trabalhando com pessoas, você está trabalhando com pessoas de diversas idades, diversos sonhos, e que estão em momentos de carreira ou em momentos da vida diferentes. Então, quando a gente olha
as pessoas mais novas, nitidamente elas estão ali nas necessidades fisiológicas, necessidades Básicas, de segurança, quase que básicas e naquele sentido de ter. Elas querem ter uma casa, querem ter um bom emprego, ter uma boa formação. Quando você está trabalhando com pessoas mais maduras, vamos pegar pessoas da nossa idade etária. aqui, nós não estamos mais nos preocupando com o ter, nós estamos preocupando muito mais com o ser. Autoconhecimento, autodesenvolvimento e fazer com que essas coisas... A grande sabedoria da liderança é fazer com que essas duas coisas se montem e façam que o resultado empresarial seja o mais positivo possível. Então, quando você for escolher no seu time as pessoas, você precisa saber exatamente quais são aqueles perfis que você tem que estar trazendo para a solução do seu problema. Olha, muito bom. Eu sinto que ficamos sem falar um monte de coisa aqui a respeito desse tema. Vamos Ele voltar. é instigante. Obrigado, viu, Eu que te Ricardo, agradeço. pela sua É um companhia prazer estar aqui. Tá vendo? De repente, o que nos falta é uma maneira mais organizada de melhorar a qualidade das nossas relações, melhorando assim tudo ao nosso redor. A produtividade na empresa e em casa, a alegria de viver e a felicidade que nasce a partir dos nossos esforços. Pense nisso, a organização da sua vida, seja na família, na empresa, nasce do comando que você assume da sua própria vida. Um abraço e até o próximo Vanguarda Comunidade.